Isso tudo é mentira, não tem nenhum candidato prometendo aborto, nenhum candidato, também porque aborto é uma questão pessoal, como se agora não existisse aborto e como se depois se entrar outro candidato vai existir. Então, nenhum candidato está prometendo, querendo trazer comunismo, a ideologia de gênero, contra a família. Qual candidato que é contra a família? E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Olá, amigos. Salve Maria. Nós estamos na reta final para o segundo turno das eleições presidenciais. E o silêncio que a CNBB tem feito neste período tão importante para os brasileiros, de maneira especial para o povo católico, é ensurdecedor. Um silêncio que, na verdade, é uma conivência com o lado das trevas. Se por um lado a CNBB faz silêncio neste período eleitoral, não instruindo o povo católico sobre como votar catolicamente, por outro, nós temos alguns padres e bispos saindo em defesa abertamente de Lula, do candidato da esquerda. Como vocês viram no começo do vídeo, nós temos Dom Pedro Luiz Instriguini falando abertamente coisas em favor do candidato de esquerda. Ora, mas quem é Dom Pedro Luiz Instriguini? Dom Pedro Luiz é bispo de Mogi das Cruzes e também presidente do Regional Sul 1 da CNBB. Ele foi ordenado por Dom Paulo Evaristo Arns, o cardeal vermelho de São Paulo. Além disso, vocês já devem conhecer ele de episódios passados, como por exemplo no ano passado, em que ele, defendendo a campanha da fraternidade, chamou os católicos contrários à campanha de católicos diabólicos. Católico que está falando contra a campanha da fraternidade sabe muito bem o que é a campanha da fraternidade e é mal católico, é católico diabólico. Dom Pedro faz há muito tempo uma defesa apaixonada de tudo o que a CNBB faz, deixa de fazer e propaga no meio católico. Mas, recentemente, ele tem passado de todos os limites possíveis, apoiando publicamente o candidato de esquerda, o ex-presidiário Lula. Não é novo para nós que Dom Pedro é um defensor do PT e de toda a corja petista. Ele fala apaixonadamente sobre o tempo em que o PT governou o país, como se fossem tempos maravilhosos, e é isso que ele quer para o Brasil de novo. Ele chama, inclusive, a chapa do PT de uma frente democrática. De um lado, nós temos uma frente democrática, e olha que consistência de forças tem essa frente democrática, mas que é tão abrangente de ver Fernando Henrique, Alckmin, Haddad, Lula, juristas, Joaquim Barbosa, etc. A lista é muito grande de pessoas idôneas. O que é para Dom Pedro uma frente democrática? Ora, são os comunistas que defendem tudo o que a igreja condena. Dom Pedro chega a falar, inclusive, sobre defesa da vida, dizendo que a defesa da vida é a defesa do meio ambiente, das pautas revolucionárias de esquerda. E na sua entrevista que ele deu recentemente, onde ele comenta sobre muitos temas políticos, ele não fala absolutamente nada sobre o que vem acontecendo na Nicarágua, na Venezuela, em todos os países em que o comunismo impera. Por que Dom Pedro faz esse silêncio? Por que ele não se posiciona a favor dos católicos perseguidos pelo regime comunista da Nicarágua? Por que ele não fala sobre os pobres que sofrem na Venezuela, tendo que fugir do país porque eles não têm o que comer? Por que ele não fala sobre essas atrocidades? Ora, é porque ele sabe muito bem, o partido de esquerda que ele defende, o PT, apoia todos estes regimes, e não só estes, mas todo e qualquer regime comunista ao redor do mundo, e sempre apoiou. Dom Pedro Luiz Instriguini chega a falar em sua entrevista que ele tem saudades do tempo do PT e do tempo de Fernando Henrique Cardoso. Ora, o que ele sente falta neste tempo? Do apoio que a CNBB tinha desses partidos de esquerda? A CNBB dialogava e o governo dialogava com a CNBB acerca dos destinos do país. Da comunhão que eles tinham, onde nenhum atacava o outro. Existiam críticas, mas não críticas como nós vemos hoje a CNBB fazer
contra o atual presidente Jair Bolsonaro. A CNBB e o PT, nos tempos passados, é equivalente ao Teatro das Tesouras, onde eles dizem criticar uns aos outros, mas na realidade são duas faces da mesma moeda. Dom Pedro fala, inclusive, com alegria no rosto de que o PT nasceu da igreja, das comunidades eclesiais de base, ali atrelado à Diocese de Santo André e região. E o quanto o PT, Partido dos Trabalhadores, nasceu destas comunidades, dos católicos envolvidos no movimento sindical e nos movimentos populares. Ora, o que a CNBB fará em relação a este bispo que faz discursos políticos partidários abertamente? Ele não está usando a sua autoridade enquanto bispo para fazer propaganda? Isso para a CNBB não é usar da fé para a promoção política? Dentre as suas falas, o bispo chega a dizer que nós vencemos a pandemia apesar das forças contrárias do governo, como se o atual presidente Bolsonaro tivesse feito de tudo para agravar os efeitos do vírus chinês. E ele disse, Dom Orlando, ontem, já vencemos sim o dragão da pandemia. Só faltou ele dizer, apesar dos esforços contrários do governo, vencemos a pandemia. Isso é uma falta de honestidade tremenda e é vergonhoso ver um bispo dizer tal atrocidade para colocar o povo contra um candidato em específico, o atual presidente da República. Na sua fala de defesa do candidato de esquerda, Dom Pedro fala até que nós estamos optando por uma democracia suicida, ou seja, os pobres que apoiam o presidente Bolsonaro, eles estão se suicidando. Ora, ele diz defender a democracia, mas ao mesmo tempo fala em democracia suicida com um tom pejorativo para induzir as pessoas a votarem no partido de esquerda. Bom, como vocês estão vendo, Dom Pedro é um apoiador do governo Lula, é um apoiador da esquerda. Ele chega a dizer que eles precisam vencer essas eleições para sair da barbárie. Espero que esta frente democrática vença e não essa outra frente de extrema direita. Então, para Dom Pedro, 4 anos de governo Bolsonaro é barbárie, enquanto os mais de 15 anos de governo esquerdista do PT não é nada comparado à barbárie. Ele não tem nada a dizer sobre o apoio do candidato Lula, do ex-presidiário, ao aborto, à ideologia de gênero, ao feminismo, à ideologia LGBT, que é tudo isso que o PT apoia. Ele chega a dizer que é mentira que tem algum candidato apoiando o aborto. Parece que ele não conhece o seu amigo Lula. Mas na realidade, ele o bem conhece e apoia, lamentavelmente, tudo o que o PT e esses partidos de esquerda apoiam. Quando ele não se diz contrário às pautas defendidas pelo PT, quer dizer que ele as aprova em algum grau. Não podemos esperar que Dom Pedro Luiz Strigini seja ignorante, que ele não conheça o que defende o PT. Ignorante ele não é. É inaceitável que um bispo seja ignorante nessas temáticas tão vigentes em nosso país. Então, a conclusão é, uma vez que ele não é ignorante sobre as pautas revolucionárias que o PT defende, ele é um apoiador delas, direta ou indiretamente. E olha aqui quantos gritos dos excluídos no 7 de setembro, romarias dos trabalhadores, quantas missas afro, quantas manifestações de cunho popular e de cunho até com uma dimensão política. Quem não condena o erro, o aprova. Para Dom Pedro Luiz Strigini, os governos de Lula foram ótimos e ele espera que Lula passe o bastão para Alckmin após deixar a presidência da República. E o Lula, ele está fazendo, sim, uma espécie de transição, fechar com chave de ouro, porque os governos dele, os 2 governos dele foram muito bons, e ele diz que esse vai ser melhor ainda. E será que não passa pela cabeça, eu não sei, mas será que não passa pela cabeça dele, que depois dele pode vir Geraldo Alckmin e continuar a sua obra? Que assim seja. Dom Pedro não sabe aonde está o comunismo de Lula. Ele se pergunta até onde é que está esse comunismo. Hoje, por exemplo, nós somos chamados de esquerdistas, de comunistas e de não sei o quê. Onde está esse comunismo? Onde está esse radicalismo? Ora, Dom Pedro, está na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba, caminhando para a Argentina, na China, na Coreia do Norte. E é isso que eles querem trazer para o Brasil. É impossível
que ele não saiba que o PT é um partido comunista, que temos aqui no Brasil diversos políticos que apoiam, que cantam o hino socialista. Senhoras e senhores, teremos agora a execução do hino da Internacional Socialista. Bom, amigos, não podemos nos calar frente às atrocidades ditas por este bispo, que há muito tempo vem envergonhando o clero paulista. Dom Pedro Luiz Instechini precisa ser denunciado e combatido para que ele não espalhe o seu veneno anticatólico para mais pessoas. Você que é da Diocese de Mogi, publique este vídeo nos seus grupos e mostre o seu repúdio às falas anticatólicas deste bispo. Como a gente já tem dito aqui várias vezes, é hora dos católicos se posicionarem, é hora de uma reação católica. Vamos juntos, no próximo sábado, dia 29 de outubro, rezar publicamente o Santo Rosário pela pátria, cada um em sua cidade. Quem for de São Paulo, junte-se a nós, em frente ao Mosteiro de São Bento, às 14 horas da tarde. Lutemos pelo nosso Brasil, lutemos por Nosso Senhor, lutemos pela Santa Igreja Católica. E que viva Cristo Rei!